falando ainda sobre essa questão das férias, né, e pegando essa história dos filhos, eu quero trazer um dos desafios das minhas férias para cá, que teve muita repercussão, inclusive, quando eu postei na internet, que foi dizer o quanto para mim nas férias. Primeiro, eu fui para a Tailândia, né, só para contextualizar, numa viagem que eu ainda não tinha filhos e que 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, eu engravidei do Miguel. E eu estava querendo engravidar, mas não estava tentando há muito tempo, mas no momento em que eu estava num determinado templo na Tailândia, eu peguei uma profecia que tinha no final da visitação ao templo, e a profecia dizia na última frase assim: a vida que você está gerando dentro de você, com certeza é de um menino. Uau. A hora que eu li aquilo, eu falei, caraca, tô grávida! E tinha uma história prévia nisso tudo, que era o motorista que levou a gente para o templo. Ele conseguia falar um inglês um pouco mais entendível, porque é muito difícil você falar um inglês lá na Tailândia e conseguir ter um diálogo, porque as pessoas têm muita dificuldade, o sotaque é muito grande. Eu tive muita dificuldade naquela viagem de entender, e nessa também, de ter uma conversa mais ampla com a pessoa, e esse motorista falava muito bem. E eu comecei a perguntar coisas da cultura, super curiosa e tal. E aí, quando a gente entrou na história do templo, para onde a gente estava indo, ele me disse, esse templo tem uma importância para mim muito, muito significativa, porque quando eu estava tentando engravidar, eu e minha esposa, a gente veio aqui e pediu para Buda. E aí a gente engravidou. Uau. Logo depois, e a gente já estava tentando há 6 anos. E naquela época, eu estava casada com o André há 6 anos, o pai do João e do Miguel. E eu falei, nossa, eu também estou casada há 6 anos, eu não estou tentando engravidar há muito tempo, mas a gente está querendo agora. Ele, pede para Buda, porque eu tenho certeza que ele vai atender e que daqui a 3 meses você vai me ligar e vai me dizer, estou grávida. E aí depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz o exame, estava grávida, liguei para ele, me lembro da voz dele no telefone dizendo, gostoso. I knew it, eu sabia. Ele ficou super feliz. Eu até tentei achar de novo o telefone dele agora, nessa viagem, mas não consegui. Incrível. E aí eu tive que pagar minha promessa, né? Porque você faz uma promessa como essa, né, prometi para Buda que eu ia voltar, eu tinha que pagar a promessa. Então o Miguel fez 10 anos, e aí fomos. Óbvio, era uma viagem que o Miguel se sentiu importante, porque era uma viagem por causa dele, mas era uma viagem minha, né? De uma história que eu tinha construído e que tinha um significado muito grande para mim. E para as crianças, a Tailândia não é um parque de diversões, né? Não é algo, é muito mais ligado a templos, a lugares de natureza, a lugares de contemplação. E foi um desafio, até na própria comparação da viagem anterior com essa, para mim, porque eu me dei conta do quanto eles estão com dificuldade de foco e concentração, essa geração que é uma geração que nasceu digital, né? E postei isso, falando que o momento em que eles ficaram mais calmos foi o momento onde a gente passou 3 noites num hotel no meio da selva, sem luz, sem água quente, onde a única diversão era o rio, onde eles pulavam e eram arrastados pela correnteza, e depois voltavam e pulavam de novo, e pulavam de novo, e pulavam de novo. E eles ficaram mais calmos aí. E eu achei muito curioso, porque boa parte dos comentários que eu recebi na internet, desse post, muitas mães, óbvio, pais, compartilhando, nossa, esse desafio das telas, realmente também vejo os meus filhos com menos curiosidade, com menos tempo de foco e tal. Ah, mas por que você não foi para a Disney? Que coisa, você vai fazer também uma viagem que é para você? Não vai, faz uma viagem para as crianças. Como se a Disney fosse a solução dos problemas, né? E como não expor as crianças a uma situação difícil fosse trazer algum benefício para a vida delas. Que eu fico muito chocada com isso, com a facilidade que a gente está querendo criar. E eu acho que isso também tem um pouco a ver, né, com o que a gente entende das férias. Porque as férias, teoricamente, elas são mais fáceis, né, e mais gostosas do que o trabalho. É quase como aquela decisão entre vou dar uma bala ou vou fazer a criança comer arroz integral. É muito mais fácil você dar uma bala. Só que resolve a sua aflição, né? Mas, mas do ponto de vista da educação... Cria um outro problema. Né?